Olá a todos, meu nome é Tuane Cid, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu peço que vocês se inscrevam, ative o sininho de notificação, curte, compartilhe, deixe seus comentários, porque é de grande contribuição para que esse vídeo chegue a mais pessoas, né? Que seja de contribuição na vida de mais pessoas. Dando prosseguimento, né, continuidade ao primeiro vídeo sobre essa questão, né, de espiritualidade, religiosidade, sobre as minhas experiências no processo de despertar de consciência, autoconhecimento, como que foi a parte que eu passei a noite escura da alma. Então, voltando, eu esqueci de mencionar no outro vídeo que teve 2 cultos, que enquanto eu ainda era evangélica lá na cidade de São Roque de Minas, teve 2 cultos no qual foram pastores diferentes, né? Que sempre acontece isso. Vem um pastor de fora, dá o culto e, como é que fala? E vai embora. Ele dá o culto um dia só e vai embora. E eu simplesmente tive presente um desses cultos, no qual um desses pastor, um desses cultos, ele falou uma palavra que eu nunca tinha escutado na minha vida. A palavra chamada sabedoria. E ele pegou e ele falou assim, buscai-vos por sabedoria. Aquilo entrou dentro de mim. Falei assim, caramba, eu nunca tinha escutado isso antes. Nenhum outro pastor tinha falado isso antes. Em nenhuma outra igreja eu tinha ouvido isso antes. Meus pais nunca me falaram sobre essa palavra antes, né? Aquilo entrou dentro de mim. A partir daquele momento, daquele dia, né, que eu tinha assistido esse culto, escutado essa palavra. Nas minhas orações, eu prostrava meu joelho no chão, ajoelhava, que era a forma de eu orar, e pedia a Deus que me desse sabedoria, entendeu? E também teve um culto no qual um pastor, né, de fora, em um outro momento, né, questão de meses um do outro, um outro pastor, que foi o segundo pastor, pegou e falou. Ele falou assim que nem depois de morta a gente conheceria Deus. Eu tinha, né, o dogma de que a gente tinha que ser serva, andar certinha, né, se santificar, né, servir a Deus, que na realidade é servir ao homem, né, não é a Deus, é o homem, é o ego do homem. E aquele pastor, ele serviu para que eu questionasse pela primeira vez na minha vida Deus, né? Conforme eu mencionei, quando eu tinha em torno de 13 anos, eu tive uma crise existencial sobre Deus, que Deus não existia, porque dentro de mim, particularmente, eu não conseguia encontrar o Deus que todo mundo falava, né? Até o presente momento de 13 anos, não. Não conseguia sentir o amor por Jesus, de Jesus, por mim, que todos falavam que sentiam, né? Aí, depois, como se diz, eu lá com meus 35 anos, 34 anos, 34 para 35 anos aproximadamente, veio esse pastor que deixou isso lá, né, no púlpito. Pegou e pregou dessa forma. E conforme a gente é doutrinada, que a gente nunca deve questionar Deus, né? E ali eu fui tomada por uma raiva muito grande, né, do porquê que eu não poderia conhecer a Deus, até porque dentro de mim eu imaginava que, por mais que eu era falha, que eu falava que eu era pecadora, né, porque foi essa forma que me foi passado, que eu era pecadora, né, por mais que eu tentava dar o melhor de mim, aquilo nunca seria o suficiente para nada, entendeu? E que assim, a forma que eu tinha minha comunhão com Deus era que
daria o melhor que eu pudesse dar de mim, né? Por mais que eu tinha os meus pecados, as minhas falhas, os meus pecados, por mais que eu era uma pecadora, que ali eu estava dando o melhor de mim, de amor para Deus, servindo aos homens, servindo as doutrinações que faziam eu era besta dos outros. Já vou falar nessa palavra mesmo, boba dos outros. Entendeu? E eu cheguei em casa, prostrei meu joelho no chão e pela primeira vez na minha vida eu questionei Deus. Falei assim, Senhor, por que nem depois de morta eu posso conhecer a tua face? Por que, meu Deus? E bati no chão, bati com muita força com a mão no chão e falei assim, eu quero conhecer a tua face, Senhor. Eu quero conhecer a tua face. Foi assim que eu disse na minha oração. Com muita raiva e questionando a Deus, que é aquilo que eles dogmam que a gente não deve questionar, que a gente não deve questionar Deus em nada. Mas por quê, gente? Porque quando a gente questiona, quando você faz perguntas, a resposta chega até você. E eu tive a ousadia, entendeu? Já faz parte, provavelmente, eu já devo ter encarnado com essa missão, né, de despertar, de consciência. E eu, com ousadia, peguei e questionei a Deus. Questionei de uma forma assim, bem firme. Ali o tempo passou, depois eu decidi, né, não mais continuar na religião, conforme eu mencionei. Experienciei a espírita antes de eu vir embora para Passos. Depois vim embora para Passos. Voltei para a questão da evangélica de novo, para uma outra denominação, né? No qual eu já relatei a respeito de o porquê que aí foi o marco para mim sair definitivamente da igreja católica, a igreja evangélica, né? Por causa do que houve em relação à questão do pastor, da forma de tratar, porque eu não era casada, entendeu? E ele não queria nem saber, minha situação não queria saber de nada, ele queria saber que eu tinha que cumprir com as regras da igreja. E ali, por eu já ter passado algumas experiências, eu falei assim, eu simplesmente saio, entendeu? Mas não vou obedecer ordens nenhuma e me prejudicar. Foi assim que eu pensei, né? Assim eu cheguei a, como é que fala? A ir num centro espírita aqui em Passos, kardecista, né? E não me agradei também, foi aquela coisa que é como se faltasse alguma coisa. Aqui em Passos, particularmente, eu não me agradei do centro espírita kardecista que eu fui. Aquele que eu mencionei quando era criança, ele não existe mais, né? Nem na época que eu vim, muito menos hoje, né? Mas um que ele é bem famoso aqui em Passos, eu cheguei aí, mas não, particularmente eu não me encontrei nele. E como eu vim embora para Passos, eu deixei, não tinha condição de eu ficar indo e voltando, né? Toda semana no Centro Espírita Kardecista lá da cidade de São Roque de Minas, foi onde eu larguei, né? Optando por vir embora para seguir os meus objetivos de vida que eu tinha na época. Conforme eu mencionei para vocês, houve este questionamento que eu fiz e sempre nas minhas orações buscando por sabedoria. 2017 apareceu para mim o primeiro conhecimento. Só que mal eu sabia que esse primeiro conhecimento, em 2011, ele por um desconhecido que do nada me apresentou essa questão, foi através de um filme chamado O Segredo, em 2017, que foi o meu próprio ex que me mostrou esse filme para mim, que me chamou para assistir um filme comigo e me apresentou esse filme. O que o filme descreve, ele é só a pontinha do iceberg, entendeu? Para que você busque conhecimento e por si só você descubra a sua própria verdade, porque
que foi assim que aconteceu comigo, né? E em 2011 eu tive com uma pessoa, no qual eu tive uma única vez, assim, de conversar, né? E da pessoa pegar e falar, mostrar isso no notebook para mim, falar assim, ó, você pode conseguir isso, pode conseguir assim, assado. E para mim, aquilo eu falei assim, você tá ficando doido, eu era evangélica na hora, como que a gente vai falar desse jeito com Deus e tudo mais, né? Só que em 2017 minha visão já foi outra. Ele já deu uma luz para mim. Depois eu assisti por mim mesma, né? Porque uma coisa vai falando, Quem Somos Nós? Um filme também chamado Quem Somos Nós? Esses dois filmes, eles foram o início de despertar, entendeu? Aí, o que acontece? A gente começa a praticar, ver o que eles falam ali, acha que é muito fácil, acha que é facinho, né? E jogando, coisando, técnica, essas coisas. E aí entra o ego, né? Aí o ego quer porque quer coisa diferente. E ali, automaticamente, eu já estava fazendo escolhas novas. Antes daquilo acontecer, eu já tinha feito novas escolhas, né? Só pelos meus questionamentos as coisas foram aparecendo, né? No qual eu já estava ali dando início a conhecimentos. Depois eu tive acesso ao livro do Caio Balion, né? No qual eu comecei a entender sobre as leis imutáveis do universo, de como funcionam as leis primordiais do universo. Depois, se a gente quiser dar prosseguimento, que o Caio Balion são as 7 principais leis, né, do universo, que elas são imutáveis. E um deles é dito na Bíblia, que é a lei da causa e o efeito, que na Bíblia é falado que é o plantio e a colheita, né? Que tudo que a gente planta, a gente colhe, e colhe na mesma proporção. Então, ou seja, se você planta amor, se você planta amor, você vai colher amor, mais cedo ou mais tarde. Se você planta o bem, você colhe o bem mais cedo ou mais tarde. Porém, se você planta dor, você vai colher dor mais cedo ou mais tarde. Né? Se você planta ira, se você planta seja lá o que for de não tão bom, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Porque Deus é punitivo? Não. Foi escolha sua. Consciente ou inconsciente. Acredite ou não. Né? Essa se não me falha a memória, ela é a 6ª lei universal. Se não me falha a memória. Que é a lei de causa e efeito. Plantio e colheita na Bíblia. E depois, como se diz, eu comecei a perceber de dentro para fora de mim que as coisas começavam a perder sentido. Pessoas começaram a perder sentido para mim, sentido no que eu falo assim, apegos, entendeu? Algumas pessoas foram saindo da minha vida. Teve um momento no qual eu estava no auge do sucesso da minha carreira profissional, eu tinha lutado por isso. Já estava com 2 unidades de barbearia, uma inclusive é da escola profissionalizante. E eu simplesmente comecei a perder o interesse, né? Como que eu falo? Começou a perder o sentido para mim. Muita coisa foi deixando de fazer sentido. Inclusive, uma das últimas coisas que eu fiz foi participar de uma batalha de barbeiros, no qual eu fiquei em 4º lugar, disputando entre estados do Brasil inteiro, que acontece uma vez por ano em Campinas. Eu fiquei em 4º lugar, né? Na hora que eu recebi o troféu, eu olhei e falei assim, nossa, que coisa mais insignificante. Pra mim, gente, eu tô contando pra mim como foi minha experiência, entendeu? Pra muitos isso tem muita significância. Muitas pessoas são muito felizes, são realizadas estando católicas, estando evangélicas, estando espíritas, no kardecismo, seja onde for.
Mas eu conto meu relato de vida, meus pontos de vista, minhas experiências, entendeu? E as coisas começaram a deixar de fazer sentido para mim. Eu comecei a passar por um caminho onde as coisas deixou de fazer sentido, né? Veio a pandemia, tudo mais, passou a pandemia. Aí uma das coisas que eu fiz foi fechar uma das unidades e deixar só a unidade que ficava, que está até hoje, né, instalada aqui na minha casa. E fechei a outra unidade. As coisas foi deixando de fazer sentido. Eu entrei na parte de minimalismo, de viver assim com o mínimo. Não é em extremismo, gente, mas assim, eu tinha muita coisa acumulada, muita coisa. Aí eu comecei a desfazer das coisas, aquilo era de dentro para fora, no qual comecei a doar, jogar fora as coisas que eu via que para mim, ao meu interessante ponto de vista, não servia para mim, não servia para uma outra pessoa. Aí ia pro lixo, outras coisas eu vendia. O que eu conseguia vender, eu vendia, outras coisas para as coisas saindo rápido, eu via que não dava venda, eu doava, falava, mas vem buscar rápido. Isso foi móveis de casa, isso foi as coisas de dentro de casa, foi móveis da barbearia, entendeu? Da outra que eu fechei, conforme eu mencionei. E fui entrando, isso foi o caminho assim, no qual eu fui desagregando muitas pessoas, foi desagregando muitas coisas da minha vida. Nisso também meu relacionamento chegou ao fim, né? E eu fui caminhando, não estava entendendo muito o que eu estava passando, mas aquilo que me aliviava, aquilo que eu me sentia bem, ali eu fazia. Era intuitivo, digamos assim, para vocês entenderem. Era bem intuitivo. E eu simplesmente comecei a ter experiências também paranormais, entendeu? E a ponto que eu tive algumas experiências, comecei a ter experiência, chácara coronário, abri, entendeu? Em 2004, a minha primeira experiência foi em 2004, no qual eu senti que aqui havia saído um tampão. Era como se houvesse um tampão aqui e havia saído. Isso foi em 2004. Foi a primeira sensação que eu tive e que havia saído algo, né? Que minhas vistas tinham expandido, só que eu não entendia nada, não tinha conhecimento nenhum. 2020, aqui, era como se tivesse uma pedra, né? Porque diz que o cérebro, ele arruma imagem para tudo quanto é coisa, né? Então, eu consigo descrever para vocês dessa forma. Aqui era como se tivesse uma pedra e que eu tive um momento de desconforto em relação a essa pedra, no qual depois eu tive umas experiências assim bem fortes, né, experiência íntima bem forte, e sem entender do que se tratava, cheguei a conversar com meu irmão, ele ficou espantado, porque ele falou que era semelhante ao que Buda, Siddhartha Gautama, havia experienciado estando ser humano, né? Aí, ou seja, nem nome de Siddhartha Gautama eu sabia, só sabia o nome de Buda, né? Isso eu sabia que existia Buda, né? Meu irmão estava no início do budismo, no início de buscar conhecimento, ainda não era budista, não. E ele simplesmente passou para mim aquilo que ele tinha, né? E 2021 também, eu passei por uma outra experiência muito forte, no qual eu descobri que nós tínhamos outros corpos, que nós temos, né? Todos os seres têm 7 corpos, né? Só que nós só vemos apenas um, que é o corpo da matéria, esse corpo humano que nós temos. Não há separação, mas por dentro, em camadas, nós temos 7 corpos ao todo, entendeu? Temos o corpo mental inferior, corpo mental superior, temos o corpo emocional, corpo físico,
né? O corpo astral. Eu comecei a experienciar. E a partir disso eu comecei a buscar muito conhecimento, né? Conforme eu mencionei, de 2017 até 2020, eu fui estudando. Só que era uma área. Eu fui estudando. Depois que isso aconteceu, de eu começar a ter essas experiências, e sem entender do que se tratava, eu fui e eu tenho até hoje, né, um amigo, no qual na época eu não o conhecia pessoalmente, e ele me falava, a gente ficava horas conversando. Foi uma pessoa assim que me chamou a atenção porque ele nunca atravessou uma conversa fiada comigo, né? Sempre desde quando ele conversou comigo pela primeira vez no Messenger, ele sempre falava coisas de espiritualidade que eu não entendia nada, absolutamente nada. Mas fluía mais de 2 horas. Tinha dia que fluía até mesmo mais de 3 horas. Entre eu e ele conversando, né? Sem a gente se conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que ele não vai importar de eu falar o nome dele aqui. Ele chama-se Nilvando. Ele é da cidade de Araxá, né? Do qual eu sou muito grata pela nossa amizade, pela imensa contribuição dele na minha vida. E ali a gente ficava horas conversando, ele contava as coisas, umas coisas batiam com algumas coisas que o meu irmão me falava, tudo mais. Mas porém eu não entendia bolufas. Depois de começar a ter essas experiências íntimas, né, espiritual, mais forte, eu conversei com ele. Aí ele falou pra mim, ele falou assim, é isso que eu tento passar pra você, é sobre isso. Ele falou assim, você não precisa me perguntar, todas as respostas estão dentro de você, né? E eu conversei, fiquei um tempo conversando com ele, comecei a buscar mais, e ele falou pra mim que eu precisava estudar mais. Aí ele explicou que uma das coisas que eu tinha visto, que é os chakras, né? Que não foi ninguém que me falou, eu tive a experiência, né, própria, experiência íntima de ver os corpos, ver que existiam esses centros energéticos que se chamam chakras, que são 7 principais centros energéticos que todos nós temos no corpo, fora outros vários que a gente tem espalhado na palma da mão, na planta dos pés e no corpo inteiro. Até nas nádegas nós temos chakras, entendeu? Mas os 7 principais é o que eu vi, né? E cada vez mais experienciando, cada vez mais, assim, as coisas foram transformando a minha vida. Depois de uma determinada experiência íntima que eu passei, né, eu comecei a me auto-questionar a respeito daquilo. Começou a se abrir portais, né, aquilo eu não estava entendendo. Eu já tinha conhecimento de algumas coisas que eu já tinha experienciado intimamente primeiro, né, para depois buscar o conhecimento, para depois o conhecimento vir. Então, ou seja, eu experienciava, mas eu não sabia do que se tratava. Eu acessava e não sabia do que se tratava. E depois que eu ia buscar o conhecimento vinha, né? Eu buscava assim de uma determinada forma, contando, e o conhecimento vinha. E ali eu estudava, né? E eu cheguei a fazer tratamento psiquiátrico, no qual me entupiu de remédio, né? Remédio que fazia eu dormir dia e noite, né? Me prejudicando no meu trabalho, me prejudicando na minha vida pessoal. E enquanto, como se diz, quando eu estava acordada, os remédios não faziam efeito nenhum. Porque aquilo era o que eu precisava experienciar, estando humana, né? E eu fiz tratamento psiquiátrico por 7 meses, até que eu cheguei numa conclusão que eu falei assim, isso está me adoecendo, eu não vou tomar mais esse remédio. Cheguei na psiquiatra e falei que eu queria alta. Ela me deu a alta, né?
Falou que eu tinha que continuar tomando pelo menos um pouco daqueles remédios. E no qual, para falar a verdade para vocês, um próprio médico falou que nunca viu uma pessoa precisar de tomar tanto remédio daquele jeito, não tendo nada. Pelo interessante ponto de vista desse outro médico, que é o que me libertou desse remédio por completo. Dr. Márcio. Muitas pessoas não gostavam desse médico, mas ele tinha entendimento. Ele é de espírita, entendeu? E eu relatei para ele o porquê que eu estava tomando aquele remédio. E ele entendeu. Só que como médico ele não pôde opinar em nada, né? Depois que eu fui entender que ele era espírita, por causa de uma amiga da minha mãe relatar para mim, né? De que ele era espírita. E eu simplesmente fui tocando a minha vida, do qual eu ainda tinha resistência, né? A respeito da Umbanda, conforme eu mencionei para vocês. Já não me cabia mais dentro da igreja evangélica, não me cabia dentro da católica. Fui levando a minha vida. Eu entrei por um processo, que esse processo é dito de noite escura da alma. É onde você acessa as sombras. Acessa muitas coisas dentro de si. Faz parte do autoconhecimento. Então, todas essas experiências íntimas que eu passei, ele fazia parte do autoconhecimento, no qual eu não tinha conhecimento que eu estava passando por esse processo, né? E durante esse período de noite escura da alma, eu só senti uma necessidade muito grande de ter contato com a natureza. E aquela coisa no qual eu vi uma necessidade muito grande de usar roupa branca. Então eu não usava mais cor nenhuma de blusa porque eu não me sentia bem. Né? Eu só usava branco. Ali eu trabalhava, eu vinha, trabalhava. Via a necessidade de eu ir. A minha sorte, eu falo assim, a minha sorte não. Eu tenho muita sorte, graças a Deus. Sou uma mulher muito abençoada. Porque eu tenho amigos que moram na Serra da Canastra, em roça. Entendeu? E no qual sempre me acolheu pelo tanto de dia que eu precisasse ficar na casa deles, pelo tanto de tempo que eu quisesse ficar. E lá é pura natureza, entendeu? Então são pessoas que foram de imensa, ainda são, né, de imensa contribuição na minha vida, qual sou muito grata por tudo que eles já fizeram por mim, né? São pessoas, muito humildes, maravilhosas, e são pessoas muito queridas por mim, né? O qual eu sou muito grata a Deus por ter eles na minha vida. Eu vou ter que tomar uma água. Desculpem. Então, como se diz, veio essa questão e eu passando por muitas coisas que eu não estava entendendo o que eu estava passando, né? Tinha resistência. Aqui em Passo eu não gostava do centro que eu tinha do kardecista. E só que tinha uma coisa que me chamava a atenção. Tem um centro aqui em Passo que chama Centro Espírita Pai Caxambi. E ele é um centro de Umbanda. O mais engraçado é que quando acontecia de eu passar na rua desse centro, que não era muito comum, mas acontecia de eu passar, ele me chamava a atenção. Entendeu? Eu sabia que ele é escrito assim, ó, Centro Espírita Pai Caxambi. Porém, eu sabia que ele era Umbanda. Entendeu? E eu passando por aquelas tormentas, porque eu cheguei a passar, né? Abriu demais, expandiu, gente, abriu, e foi assim, tudo assim muito de uma vez, do qual eu não entendia nada do que estava acontecendo comigo, não tinha um mestre, eu não tinha nada, mas porém eu passava por ataques espirituais, né?
Mas, porém, também, eu sou muito protegida, eu sou muito abençoada, no qual eu sou muito grata, né? Da minha forma eu orava a Deus, da minha forma eu pedia ajuda, né? Porque diante da minha crença eu também tenho fé em São Jorge Guerreiro, eu tenho fé em Nossa Senhora Desatadora de Nós, né? E mais coisas, né? E ali eu fazia as minhas rezas, as minhas orações da minha forma e tocando a minha vida um dia de cada vez, né? Foi quando eu comecei a aprender a viver um dia de cada vez. Isso me trouxe esse aprendizado. Porque até então eu vivia no piloto automático e sempre jogando para o futuro, né? Jogando para frente as coisas. Nunca vivendo agora. Eu passei por um período assim espiritual bem crítico, bem escuro mesmo, não é à toa que chama Noite Escura da Alma. Essa foi a minha experiência, no qual eu estou comentando com vocês. Durante o despertar de consciência, né? O autoconhecimento. Que depois, através de estudos, é que eu tive o conhecimento de tudo que eu passei, né? Gente, eu li centenas de livros. E livros assim, não é pequenininho não. É livro de 600 páginas, 900 páginas, entendeu? Mais de 1000 páginas. Eu li centenas de livros, centenas. Me trouxe muito conhecimento. Aprendi muitas técnicas, entendeu? E conforme eu já mencionei, em 2023 eu me formei como terapeuta. Eu já havia, através dos meus estudos, tendo um vasto conhecimento, né, agregado uma bagagem de conhecimento, no qual eu já estava sendo de contribuição na vida das pessoas e escolhi como ferramenta para mim trabalhar. Eu já tinha acessado ela antes, mas não entendia por que estava acontecendo, por que eu tocava a minha cabeça, né? Assim, uns 2 anos antes de eu fazer esse curso, eu já tinha acessado ele sem saber que esse curso existia, né? Depois eu fui ver, ele foi... caiu assim um vídeo de paraquedas que eu falei, cara, isso aqui corresponde ao que eu experienciei, né? E eu me encantei com a ferramenta, né? Pela facilidade que ela é de aplicação, né? As barras de Axis e o facelift energético. As barras de Axis, ela toca os 32 pontos da cabeça, no qual deleta, não apaga a memória da gente, mas deleta os lixos que estão ali, entendeu? Que é o seu próprio corpo que escolhe que os lixos serão deletados, para que a sua vida haja transformação, para que você faça novas escolhas, que abra espaço e você faça novas escolhas para a sua vida. E o facelift energético, ele retira as emoções reprimidas no corpo, no qual a gente passa por traumas, passa por muitas coisas desde a barriga da nossa mãe, entendeu? Desde a gestação, que fica ali armazenado no corpo da gente. E a ferramenta do facelift energético, ela tira as emoções reprimidas no corpo. Então eu achei muito interessante essas duas ferramentas, eu me cursei, me formei em 2023. E carregando a bagagem de conhecimento que eu já tinha estudado, né? Rezei conforme eu parei na questão da Umbanda. Eu um dia comentei com uma amiga minha, ela falou, Tuane, por que você já foi no centro? Eu peguei e falei assim, aqui em Passo já, mas o centro kardecista que eu fui aqui, eu não me senti bem lá.
Falei pra ela. Mas tem um que me chama atenção, mas eu tenho uma certa resistência em ir, porque ele é de Umbanda. Ela falou assim, por que você quer, se você quer ir, se você quiser, eu vou com você. Eu peguei e falei pra ela, falei assim, quero. Eu já não sabia mais o que fazer, entendeu? Não sabia mais o que procurar, para que eu deixasse de sofrer com tamanha expansão de mediunidade que se abriu em mim, entendeu? Clarividência, clareaudiência, psicofonia, entendeu? Captar pensamentos dos outros, energias dos outros, aquela coisa densa, sofrimento, entendeu? Ver portais, porém, como a minha vibração ficava baixa, eu só estava vendo coisas negativas, entendeu? E sem entender. Aí, ou seja, eu quebrei minha resistência e fui. Eu tive o prazer e a graça de conhecer um lugar que realmente acolhe as pessoas e não pede nada em troca, não doutrina medo, não te doutrina, não te diz o que é certo, o que é errado, o que você tem ou não o que fazer. Muito me chamou a atenção. O que eles pregam lá? Luz, paz e amor. Consciência de luz, paz, né? E amor, por onde quer que você vá. Ali eu vi que era o que faltava para acabar de completar o quebra-cabeça dessa experiência, desse autoconhecimento, dessa experiência vivida. Né? Eu precisava conhecer o outro lado da Umbanda que eu não conhecia. Né? Esse centro espírita, ele é centro espírita de Umbanda místico, né? Que é como eles denominam, não é de matriz africana, conforme é o que eu havia tido a experiência não tão boa. Né? Porém, como se diz, diante do pouco que eu conhecimento que eu tive a respeito dessa doutrina que eu fui, né? E ainda de vez em quando eu vou, quando eu quero ir, quando eu me sinto bem, quando eu preciso. Ali foi de imensa contribuição comigo, porque nas quartas-feiras a gente recebe de apometria, recebe de, como que eu explico, apometria, reiki, entendeu? Que trabalham os corpos emocional, mental, né? O corpo astral, o corpo espiritual. Então, essas são algumas técnicas que eu conheço, a outra eu até esqueci para mencionar aqui para vocês. Que são algumas técnicas que eu já conheço, eles trabalham com a cromoterapia, que também já é um conhecimento que eu tenho. E só para confirmar, depois eu fui conversar com um médium que eu conheço, que trabalha lá, e que eu perguntei, né, sobre determinadas técnicas, simplesmente confirmou a teoria que eu já tinha, né, a tese que eu já tinha sobre tais técnicas que lá eles trabalham. E é por pura caridade. É um lugar que até hoje eu nunca vi pedir um centavo de dinheiro. Se vocês verem a disciplina, o respeito que é lá, não se descreve. Entendeu? E igual eu falo, eu não tenho religião nenhuma, não sou de nenhuma religião, mas eu encontrei uma, até o presente momento, que elas vivem o que pregam, entendeu? E que lá não doutrina ninguém. Não doutrina. Existe sim as regras da casa, que tem que desligar o celular, né, para que os trabalhos aconteçam. Lá é passado conhecimento pra gente, sabedoria, ensinamentos, entendeu? Ensinamentos.
não é regras, não tira o livre-arbítrio de ninguém. Eu achei isso muito interessante. E há 2 anos atrás também, no qual eu não entendia muitas coisas que estava acontecendo, que fazia parte da expansão da consciência, que fazia parte do despertar da consciência, no qual eu estava expandindo a consciência, né? Conheci o professor Hélio Couto, no qual as mais de 800 horas de palestras dele me agregaram ao meu conhecimento. Eu estou aluna dele há aproximadamente 2 anos e há 1 ano e meio eu sou ressonante, né? Eu sou ressonante do professor Hélio Couto. Eu faço ressonância com ele, já estou na 6ª onda. Então, se agregou, gente, num todo, formou a peça do quebra-cabeça, no qual eu questionei a Deus em meados de 2014 para 2015, que eu tenho lembrança de tempo, entendeu? Que foi o que eu mencionei nesse vídeo para vocês sobre que eu questionei Deus, que eu queria conhecê-lo. Como que eu descrevo diante das minhas experiências? Com a nossa limitação de ser humano, não existe descrição para Deus. Deus é tudo que há. Eu consigo descrever de uma forma usando o oceano, que ainda é finito, para descrever um pouquinho do ser em totalidade, infinito, que nós não temos noção da dimensão dele. Ele é tudo que há e não há nada fora dele. Entendeu? Nós somos apenas uma gota neste oceano. E cada um de nós, diante do meu conhecimento, da minha verdade, daquilo que eu mesmo pude experienciar por mim mesma, estamos na nossa individualidade, em processo de evolução, cada um no seu nível de consciência, por isso que não devemos julgar ninguém, entendeu? E que nós fazemos parte do todo, Deus. É a mesma coisa de ir no oceano, tirar uma gotinha do oceano. Se tirou uma gota do oceano, essa gota deixou de fazer parte do oceano? Não. Assim somos nós em individualidade. Cada um de nós temos uma partícula de Deus dentro de nós. Não está fora, está dentro. E como Jesus mencionou, nós somos imagem e semelhança do Criador. Somos nós que criamos a nossa própria realidade de vida. Entendeu? Tem coisas que nós já viemos para passar, né? Nós não temos só uma vida, não há só esse planeta, entendeu? Há várias dimensões. Então, esse é um conhecimento que eu estou trazendo para vocês diante de experiências vividas por mim mesma, viu? Experiências íntimas. E diante do fato de que a mesma conclusão que eu cheguei são também conclusões de muitas pessoas que também se despertaram, entendeu? São cada um do seu jeito, mas, gente, a conclusão de quem se desperta, de quem chega, de quem desperta a consciência, de quem dá saltos de consciência, cada um da sua experiência de vida acaba chegando no mesmo sentido por si só. Porém, conforme eu aprendi, eu também vou passar para vocês. Esses relatos são experiências de vida, pessoa minha. Não há verdade absoluta em nada. Entendeu? Não acreditem no que eu falo. Busquem a verdade por si mesmo. Buscai por conhecimento. Buscai pela verdade. Porque a verdade, ela só é encontrada dentro de cada um.
E é como Jesus também deixou: conhecereis a verdade vos libertará. Que ela está distorcida perante a religiosidade, entendeu? O conhecimento, a verdade, ela está dentro de si. Demais são conhecimentos de pessoas que já passaram pelas experiências e deixaram legado, entendeu? E quando a gente se desperta, uma das coisas que a gente mais quer é levar o conhecimento das pessoas. Porque a gente estuda muito. Eu já estudei centenas de livros. Eu já tive muitas experiências, entendeu? E eu ainda tenho muito que experienciar. Então, diante do que eu tenho até o presente momento, é o que eu trago para vocês, entendeu? Nós somos criadores da nossa própria realidade, nós somos imagem e semelhança do Criador, do que fez o céu e a terra. Nós criamos a nossa realidade de vida. Vou deixar aqui algumas fontes, né? Dr. Joe Dispenza, Neville Goddard, Louise Hay, Abraham Hicks, Bob Proctor, Professor Couto, dentre outros, entendeu? Só por esses já dá para vocês darem início, se quiserem, se forem, né, do agrado de vocês, de buscar o conhecimento por si mesmo, porque uma coisa vai puxar na outra. E quando isso está dentro da pessoa, não adianta que ele se emerge ali, flui. Flui, você estuda e ali você não para. Às vezes a gente dorme 2, 3 horas por dia e você acha que não tem energia? Tem. Estuda. Faz parte do próprio processo, entendeu? Então eu tive a experiência, né, do despertar da consciência. A gente se desperta. Uma vez que a gente se desperta, a gente não dorme mais. Agradeço muito a minha professora, que foi a minha facilitadora de classe, né, Débora Bica, no qual ela me agregou muita consciência na minha vida. Nós temos ressonância em muita coisa. Não é à toa que eu a escolhi para ser minha facilitadora de classe. Quando eu me formei nas Barras, quando eu me formei nos cursos de Axis, né, eu escolhi para mim a professora Débora Bica, no qual ela foi, e ainda é, através dos vídeos dela, de imensa contribuição na minha vida em saltos de consciência. Então, eu estou deixando aqui o meu relato, né, das minhas experiências vividas, o porquê eu não tenho religião. Eu sou um espírito livre, entendeu? Hoje eu tenho consciência das coisas. Eu passei por um processo de desconstrução do ego muito forte, entendeu? Em alguns ensinamentos, algumas pessoas passam que o ego tem que morrer. Não, entendeu? O ego não morre. Afinal de contas, ele faz parte da gente, entendeu? O ego não morre. Mas a gente se desperta. E quando ele se agrega ao propósito maior de Deus, aí sim, as coisas fluem. O que eu posso dizer para vocês, gente, que com essa experiência, hoje eu sou uma mulher inteira. Eu sou rica. Eu sou plena. Eu sou completa dentro de mim. Eu tenho a maior riqueza que existe, que é a espiritual. Dentro de mim inteiro. Dentro de mim tem paz. Entendeu? Até o presente momento, eu consegui alcançar a plenitude do ser, a completude e a paz. Sou muito grata. Para mim, é a maior riqueza que um ser humano espiritualmente pode ter, a maior riqueza que um ser pode ter. Entendeu? Lógico, eu sinto raiva, às vezes, sinto ódio,
né, em determinados momentos. Como se diz, eu continuo em processo de evolução, estou como ser humano, eu não sou melhor do que ninguém, entendeu? Apenas estamos em níveis de consciência diferentes, em que eu respeito as pessoas, entendeu? Eu não preciso impor respeito, eu simplesmente sou quem eu sou. E como se diz, eu me transformei, eu fui transformada de dentro para fora, desconstruída tudo aquilo que haviam me construído, do que eu era, do que eu não era. Passei por uma dissociação de identidade, que até foi na época que eu procurei o psiquiatra, para falar a verdade para vocês, a psiquiatra, né? E que, por eu não estar entendendo sobre essa dissociação da identidade, mas por quê? Eu estava tão agregada ao ego, achando que eu era aquilo, né? Que aquilo foi a moldura que veio do externo, dizendo que eu era, né? Como identidade minha. E isso foi desconstruindo. Foi desconstruindo, desconstruindo. Não é fácil, não é um processo simples, é doloroso, entendeu? É muito estranho, mas eu passei por ele. Ele não era questão de psiquiatria, não era nada disso, ele era questão espiritual mesmo, fazia parte do meu processo. E se eu me deixo levar pela questão da medicina só aqui da Terra, eu acho que eu estaria no manicômio hoje, para falar a verdade para vocês. Sendo que o que me ajudou foi um centro espírita, entendeu? E o professor Hélio Couto, que ele trabalha com ferramenta de iluminação espiritual. Então, ou seja, como ser humano, eu estou muito longe de iluminação espiritual, entendeu? De uma mente búdica, de uma consciência búdica. Mas eu já não consigo mais, tem muita coisa que não me manipula, entendeu? Jamais. Religião, política. Gente, a manipulação ela existe de várias formas, vocês não têm noção. Até mesmo com logomarcas, entendeu? Que ela tá ali no teu inconsciente de uma determinada forma que você se atrai por aquilo que tá no teu inconsciente, entendeu? Uma coisa bem expansiva. E a gente vai deixando de vivenciar muitas coisas, passa por um processo assim bem sozinho, aprende a gostar da própria companhia. Ele não é um processo que acontece em grupos, ele é um processo que acontece na solitude, porque é na solitude que você realmente se auto-encontra, entendeu? E a gente, como se diz, ressignifica muita coisa da vida, ressignifica traumas, ressignifica muitas coisas, perdoa, deixa de carregar águas, né, por apego, sendo que é uma coisa que já passou, que prejudica muitas pessoas. E eu me auto-prejudiquei, a gente vai largando o julgamento, né, vai deixando de julgar e vai entendendo que o outro é apenas espelho de mim mesmo, né, não tem nada separado, porque nós somos todos um, apenas vivendo experiência humana em diferentes níveis de consciência. E assim como vocês verem, vamos lá para o mundo, para a parte espiritual, assim como vocês veem aqui no planeta Terra inteiro, que existem pessoas boas e pessoas não tão boas, assim também existe no mundo espiritual, com seres desencarnados. Existem hierarquias, entendeu? Existem seres com níveis de consciência muito baixo, desencarnados, do qual os que trabalham
para que prejudiquem as pessoas. Uns chamam de espíritos vingativos, né? Outros chamam de seres não evoluídos. E assim como vocês veem que tem pessoas boas aqui encarnadas, assim também no espiritual. Tem os seres, os mestres, os seres de muita luz, tem anjos, né, que chamamos de anjos, são seres elevadíssimos em consciência. Nós estamos, você tem uma noção, gente, nós estamos na terceira dimensão, o planeta Terra está na terceira dimensão. Até que a gente, que chegou ao conhecimento da gente, até o presente momento, tem seres que são da 13ª dimensão. Já se ouve falar até da 16ª dimensão. Mas conhecimento, assim, de conhecimento, eu tenho até a 13ª dimensão sobre seres que estão na 13ª dimensão. Um deles é Jesus, né, Siddhartha Gautama. Só que, como se diz, eles deixaram esse nome aqui. Na parte espiritual, os nomes mudam, né? Mas aqui para nós, a energia, o legado que eles deixaram, a missão que eles vieram para cumprir aqui foi cumprida, foi deixada para nós. Para mim, Jesus Cristo, ele é um grande mestre, um ser muito iluminado. E um grande mestre, né? Que ele também passou por processos de estudos, né? Que é a parte que não mostra a vida dele na Bíblia, né? Que isso é encontrado nos livros apócrifos, em estudos mais aprofundados que foram retirados da Bíblia, por quê? Para que não te despertasse, não nos despertasse. E mesmo assim, mesmo em parábolas, se estudar, a gente percebe muito o que Jesus deixou pra gente. Ele mesmo falava, vós sois deuses, vocês são capazes de fazer o que eu faço e muito mais, entendeu? Ou seja, Jesus curava, Jesus tinha o dom da cura, né? E aquilo não aconteceu assim, entendeu? Então, a gente vê outros seres que não são mencionados no cotidiano, que são divididos em igrejas não, em religiões, seguindo pela linha do budismo. A gente vê que teve Siddhartha Gautama, que também é um ser muito iluminado e que deixou aquele legado para que a gente pudesse estudar, né, para que pudesse ser de contribuição. Siddhartha Gautama veio antes de Jesus, entendeu? Aí a gente vai buscando taoísmo, né? Teve Osho, Nelson Mandela também foi um ser muito iluminado, que teve aqui, Martin Luther King, também outro ser muito iluminado, que muitas às vezes nem nunca ouviu falar, e que deixam os legados deles para que nós possamos evoluir, entendeu? E podemos ser a melhor versão de nós mesmos, para ser de agregamento ao todo, a Deus, que é puro amor, entendeu? Deus não é punitivo. Existe a lei justa da causa e efeito. Você planta, você colhe. Plantou 10 quilos, vai colher 10 quilos. Plantou laranja, vai colher laranja. Não adianta achar que você vai plantar 1 quilo, vai colher 10. Não adianta achar que você vai plantar 10 e vai colher 1. Não adianta achar que você vai plantar banana e vai colher tomate. Entendeu? A lei de Deus é justa. E Deus é por amor. Completamente diferente do Deus punitivo que foi criado. Entendeu? Essa sou eu hoje. Hoje é 24 de janeiro de 2026, né? Conforme eu relatei, isso não me faz uma pessoa melhor do que ninguém, né? Ele me traz experiências novas para mim, no qual me agrega para que hoje eu possa estar transmitindo esse conhecimento para vocês e passando um pouco da minha experiência, né? Estando ser espiritual
encarnada aqui na Terra. E eu tenho certeza que nada é por acaso, né? Esse vídeo ele vai chegar nas mãos de pessoas que estão ressonantes comigo de alguma forma, entendeu? E como eu tenho, como é que fala, o propósito de ser de contribuição na vida das pessoas, em luz, em bem maior, em inspiração, em expansão, né? Em agregar consciências a vocês, em conhecimento, e tá levando conhecimento, técnicas, entendeu? Esse vídeo ele vai transitar por mãos de pessoas que realmente estejam em ressonância de alguma forma e que ele vai fazer sentido de alguma forma, mesmo que no momento em que a pessoa vê, ele possa não fazer. Assim como várias pessoas, foi de imensa contribuição no meu despertar de consciência, entendeu? E com vídeos, cada um do seu jeito, né? Foi agregando, foi de imensa contribuição na minha vida. Aquilo que eu estudei, pessoas que eu conheci, né, através de vídeos, que eu acessei, não é conhecer, que eu acessei, que aquilo foi agregando para minha vida. E a gente só se agrega àquilo que nós estamos em ressonância. Então esse vídeo vai para as mãos de pessoas que estão em ressonância comigo de alguma forma, que vai ser realmente de contribuição, da forma que eu converso, da forma que eu sou, ele vai ajudar as pessoas. Então fica aqui, né, a minha história, não é história, né, vivida por mim mesma. E deixando para vocês o motivo que eu realmente deixei de ser religiosa, né? Deixei de fazer parte de religiões, porque hoje eu sou um espírito livre, entendeu? Aquilo que eu particularmente em nenhuma religião eu encontrei dentro de mim. Aquele vazio que eu tinha, espiritual, hoje ele é inteiro. É como um copo, é como uma taça cheia. E tem mão que ela transborda, gente. Mas transborda tanto, tanto, que eu tenho que doar. De tanto que transborda. Isso é dentro de mim. Entendeu? Aqui eu estou sendo eu, gente. Sem máscara. Sem mentiras. Sem manipulações. Contando as minhas experiências para vocês. Tentando ser o máximo de contribuição possível dentro da realidade existencial que eu já passei, que eu ainda estou a experienciar, já experienciei e ainda estou a experienciar. E deixo bem claro que para mim eu não tenho ponto de vista fixo e nem consideração no quesito de julgar pessoas, julgar religiões, entendeu? Pelo contrário, para mim nós todos somos irmãos, diferente do que se prega. Não existe o meu Deus e seu Deus, existe um único e nós não estamos separados dele, entendeu? Deus é puro amor, entendeu? Deus é puro amor. E não existe esse negócio que você só é meu irmão se você fizer isso pra mim, você só é meu irmão se você gostar, vamos por um exemplo do meu vídeo, você é meu irmão só se você tivesse, só se eu estivesse dentro da sua igreja, ou você dentro da minha, e assim vai. Não, nós somos todos irmãos, entendeu? Nós somos todos partículas, cada um de nós é uma partícula que faz parte do todo, que faz parte de Deus, entendeu? E como imagem e semelhança de Deus, nós criamos a nossa própria realidade, entendeu? Estes vídeos que eu estou postando para vocês, gente, há uns 1 ano e meio atrás, aproximadamente, eu já visualizava eu passando conhecimento para mais pessoas.
Isso gera ardente dentro de mim. Só que eu tinha uma questão. Eu não conseguia expressar aqui. Eu tinha bloqueio, né? Até mesmo por traumas de infância, por repressões, né? Autopunição e julgamento. Tanto que eu passei fora, quanto dentro de mim. Eu não conseguia me expressar. Então, a única forma que eu conseguia me expressar para as pessoas era na escrita. Era a forma que eu conseguia expressar, era na carta, na escrita. Ali na escrita eu expressava. Então, ou seja, e começou a ser ardente dentro do meu coração aquela coisa que vinha dentro de mim, que eu seria de contribuição a um grande número de pessoas. Para ser de contribuição na humanidade. Entendeu? Não é para aparecer, não é para me engrandecer, não. Para ser de contribuição. Isso é de verdade. É do fundo da minha alma. Então eu tenho isso comigo como um propósito de alma, né? Meus propósitos de vida, eu já tenho alguns, e com o decorrer do tempo eu mesmo vou escolhendo os meus propósitos de vida, porque aí são escolhas minhas, eu tenho essa consciência. E aguardo quando é feito a chegada à vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, é onde que as coisas acontecem. Se chegar o meu tempo de partir daqui também, tá tudo certo. Entendeu? A gente cria, mas não se apega. Entendeu? E solta. Que são os nossos anseios, né? Que é aquilo que a gente escolhe pra gente, pra vida da gente, o que a gente quer experienciar, que tipo de coisa que a gente quer viver e tudo mais. Então, esses vídeos eu já sentia dentro da minha alma o chamado de ser de contribuição na vida das pessoas, só que porém eu não conseguia encontrar meios. E nesse meio tempo, como se diz, o meu chakra laríngeo, né, que é o chakra da garganta, ele foi trabalhado, no qual eu consigo me expressar sendo eu mesma, sem nenhuma vergonha, em verdade, sem usar máscaras, sem usar personagem, sem nada. Essa sou eu aqui no vídeo, essa sou eu se você me encontrar pessoalmente, essa sou eu no meu trabalho, entendeu? Essa sou eu com a minha família. Estando ser humano, eu também fico brava, eu também fico nervosa, eu também sinto ansiedade, entendeu? Mas aí eu já tenho as técnicas no qual eu vou e trabalho para que eu volte pro eixo, entendeu? Acontece coisas não agradáveis comigo, eu questiono o que eu estou em ressonante com aquilo, entendeu? O que está certo sobre isso, eu questiono, eu não julgo, entendeu? E em relação a pessoas, ultimamente o que eu posso dizer é que o que está se agregando comigo são pessoas que estão no mesmo, na mesma vibração, no mesmo, não é nível de consciência, mas é assim, se eu tô, vamos supor, se eu tô em alegria, aparece pessoas que estão ressonantes comigo, gente, são pessoas que estão ressonantes de alguma forma. Ou é para me ser de contribuição na vida da pessoa, ou é algo que está acrescentando, alguém que vem para acrescentar na minha vida. Numa conversa, num assunto, às vezes conversando normal, a pessoa vai e fala, aquilo vê uma luz, já é mais um agregamento para mim. Eu simplesmente olho e falo assim, caramba, muito agradecida. Você acabou de ser de grande contribuição na minha vida com isso, entendeu? Porque vem aquilo lá e traz uma luz para mim, né? No qual me expande mais ainda. Então é isso. Essa é a Tuane, entendeu? Como ser humana, eu trabalho, eu sou tão normal em tudo quanto vocês, entendeu? Muitas coisas a gente deixa de fazer quando acontece isso. Não é porque ninguém fala, porque você passa a ter consciência. A gente passa a ter consciência sobre o grau, sobre o que aquilo pode causar na gente e tudo mais.
E é aquela coisa, o que eu não quero pra mim, eu não faço com o outro. Entendeu? Parte sexual mesmo é uma coisa que eu aprendi, no qual entrelaçamento energético sexual, se as pessoas soubessem o quanto isso é dito nas religiões, mas não de forma abrangente, né? Que quando a gente tem relacionamento sexual, durante o ato sexual, a gente se torna um, né? Isso é falado nas igrejas. O que acontece, gente? Agora você imagina a pessoa quando tem relação, igual já aconteceu, que eu já comentei com vocês, que eu já passei pelo processo de prostituição, o quanto a pessoa fica entrelaçada com diversas pessoas. Isso é por tempos, entendeu? E isso destrói bem a vida da pessoa. Às vezes, vamos supor, se você tiver contato sexual com uma pessoa que ela pode ser até certa, mas ela transa com uma pessoa que tem tendência suicida, entendeu? A energia daquela pessoa, a sua energia, se agrega à energia daquela pessoa que você está transando, mas a pessoa que está transando, agregada à energia da outra pessoa que ele já transou, que tem tendência suicida, tudo isso fica agregado ao teu campo. Então, eu já estou passando de uma forma mais abrangente, né? No qual a gente passa a ter consciência sobre o sexo. Não é que a gente deixa de fazer, mas a gente passa a ter consciência, entendeu? De escolhas. Porque eu não quero. Eu conheci o que é o amor próprio, entendeu? Eu sou uma mulher inteira. Inteira não é da boca para fora, não é em vaidade, é inteira dentro de mim. Em amor, primeiramente, por mim. E esse amor, ele se transborda, entendeu? Quando você tá inteira, se você tá sozinha, você tá bem com a própria companhia. Quando você consegue se encontrar na completude, entendeu? A plenitude da vida é quando a gente é feliz com tudo que tem. Deseja outras coisas? Sim. Só que se eu tenho, bem. Se eu não tenho, eu tô feliz mesmo assim. Eu sou grata. Entendeu? Tenho muito que evoluir ainda, gente. Isso é só um pouco do meu conhecimento, um pouco das minhas experiências. Espero ser de grande contribuição com vocês. Desejo que todos sejam cada vez mais abençoados, mais que vocês já são. E um abraço a todos. Tchau. Muito obrigada.